Esse é o nosso vídeo 4A, no qual nós vamos estudar os fundamentos sociológicos da nossa disciplina sobre ensino e aprendizagem da física. E vamos basear a nossa apresentação na obra da professora Barbara Freitag, Escola, Estado e Sociedade. Na verdade, estudar a educação no contexto da realidade brasileira, a partir de um enfoque sociológico, exige um referencial teórico que pode ser encontrado em parte na sociologia e em parte na economia da educação. Vamos tentar aqui fazer uma revisão breve das posições teóricas existentes e basta para isso justificar a posição, recapitulando os limites e as vantagens das teorias mais conhecidas. Quanto à conceituação de educação e situação num contexto social, existe em quase todos os autores pesquisados uma concordância em pelo menos dois sentidos. Primeiro, que a educação sempre expressa uma doutrina pedagógica a qual, implícita ou explicitamente, se baseia em uma filosofia de vida, concepção de homem e de sociedade. E o segundo ponto é que ela se baseia também em uma realidade social concreta, no qual o processo educacional se dá através de instituições específicas, como a família, a igreja, escola e a comunidade em geral, que se tornam porta-vozes de uma determinada doutrina pedagógica. Essa posição foi primeiramente sistematizada por Emile Durkheim, que não especificou os conteúdos educacionais, mas partiu do conceito de homem egoísta, de Hobbes, que precisa ser moldado para a vida em sociedade. As novas gerações, para Durkheim, apresentam uma certa flexibilidade para assimilar, para internalizar e, finalmente, para reproduzir os valores, as normas e as experiências das gerações mais velhas. O processo educacional, para Durkheim, é mediatizado basicamente pela família, mas também por instituições do Estado, como escolas e universidades. As gerações adultas, para ele, suscitam na criança, através dessas instituições, um certo número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que a criança particularmente se destina. A filosofia de vida implícita dessa teoria educacional pressupõe que a experiência das gerações adultas é indispensável para a sobrevivência das gerações mais novas. A transmissão da experiência de uma geração a outra se dá no interesse da continuidade de uma sociedade dada. Também transparece aqui a posição do sociólogo que se opõe a qualquer forma de reducionismo. A educação, para ele, é um fato social, portanto, se impõe coercitivamente ao indivíduo, que, para o seu próprio bem, vai sofrer a ação educativa, integrando-se e solidarizando-se com o sistema social em que ele vive. Os conteúdos da educação, para Durkheim, são independentes das vontades individuais. São as normas e os valores desenvolvidos por uma certa sociedade ou grupo social em determinado momento histórico que adquirem certa generalidade e, com isso, uma natureza própria, tornando-se assim coisas exteriores aos indivíduos. É nesse processo educacional, para Durkheim, que essas coisas, ao mesmo tempo que são impostas de fora ao indivíduo, são por eles internalizadas e, com isso, reproduzidas e perpetuadas na sociedade. O indivíduo que originalmente apresentava uma natureza egoísta, depois de educado, adquire uma segunda natureza para Durkheim. Uma segunda natureza que o habilita a viver em sociedade, dando prioridade às necessidades do todo antes das necessidades pessoais. A educação, assim, é para Durkheim o processo através do qual o egoísmo pessoal é superado e transformado em altruísmo. Altruísmo esse que beneficia a sociedade. Sem essa modificação substancial da natureza do homem individual em um ser social, a sociedade para ele não seria possível. A educação se torna, assim,
um fator essencial e constitutivo da própria sociedade. O outro autor, Talcott Parsons, absorvendo em seu Sistema Social, o livro dele, Social System, parte substancial das ideias do Durkheim, vê na educação, em sua terminologia socialização, o mecanismo básico para a constituição de sistemas sociais e de manutenção e perpetuação dos mesmos em forma de sociedades. Sem a socialização, para Talcott Parsons, o sistema social é incapaz de manter-se de forma integrada, preservar a sua ordem, o seu equilíbrio e conservar os seus limites. Para que o sistema sobreviva, os novos indivíduos que nele ingressam precisam assimilar e internalizar os valores e as normas que regem o seu funcionamento. Durkheim, entretanto, contrariamente ao que diz Parsons, ao contrário de Durkheim, não destaca tanto o aspecto coercitivo do sistema em face ao indivíduo, mas ressalta a complementaridade dos mecanismos em atuação a fim de satisfazer os requisitos do sistema social e do sistema de personalidade do indivíduo. Assim, como o sistema tem necessidade de socializar seus membros integrantes, também o indivíduo tem necessidades que somente o sistema pode satisfazer para Parsons. Há, portanto, no processo educativo, uma troca de equivalentes em que tanto o indivíduo quanto a sociedade se beneficiam. A fim de maximizar as gratificações e minimizar as privações, o indivíduo se sujeita a certas exigências impostas pelo sistema. Este sistema concede ao indivíduo certas gratificações para amenizar as tendências disruptivas do indivíduo e garantir assim o equilíbrio e a harmonia do todo. O equilíbrio do sistema de personalidade, por sua vez, é um requisito do equilíbrio do próprio sistema social. A criança necessitada de amor e carinho materno aceita as normas e as proibições formuladas no interesse da ordem social. A própria satisfação desse interesse do sistema, mediatizada pelos pais, vai sendo experimentada como gratificação em termos de reflexo condicionado, aí a influência behaviorista, a qual nós vamos nos referir um pouco depois, que é assimilada pela criança, reforçada pelo sistema com elogios, carinho, sorrisos. Ela, criança, percebe que as necessidades do sistema estão se tornando as suas próprias necessidades. Isso na visão de Parsons, né? É assim que o indivíduo passa a atuar no sistema como um elemento funcional do mesmo. Assim como Durkheim, Parsons não fixa quais seriam os valores e as normas específicas de cada sistema. Ou seja, ele não entra no caráter ideológico de forma clara. Mas como Durkheim, Parsons deixa claro que valores genéricos como continuidade, conservação, ordem, harmonia, equilíbrio, são os princípios básicos que regem o funcionamento do sistema societário como um todo e de seus subsistemas aos quais os indivíduos se sujeitam no seu próprio interesse. É por essa razão que tanto Durkheim como Parsons têm sido criticados por seus pressupostos conservadores a respeito da educação. Pressupostos esses que os levam a exorcizar, com o auxílio de uma teoria educacional, o conflito, a contradição, a luta e a mudança social de seus sistemas de sociedade. Os dois autores, Durkheim e Parsons, não veem na educação um fator de desenvolvimento e de superação das estruturas societárias arcaicas, mas sim o know-how necessário, transmitido de geração em geração, para manter a estrutura e o funcionamento de uma dada sociedade. Divergem substancialmente desses dois autores, Durkheim e Parsons, autores como Dewey ou Mannheim. Ambos, Dewey e Mannheim, veem na educação não
um mecanismo de correção e ajustamento do indivíduo às estruturas societárias dadas, mas sim veem os dois da educação, de Oppenheimer, um fator de dinamização das estruturas através do ato inovador do indivíduo. No processo educacional, para esses autores, o indivíduo é habilitado a atuar no contexto social em que vive, não simplesmente reproduzindo as experiências anteriores, transmitidas por gerações adultas, mas, em vista de tais experiências, a sua análise e avaliação crítica, ele se torna capaz de reorganizar o seu comportamento e contribuir para a reestruturação e a reorganização da sociedade moderna. Tanto o indivíduo como a sociedade são vistos num contexto dinâmico de constantes mudanças. Uma análise mais detalhada da posição desses dois autores mostra, porém, como também a posição encerra limites intransponíveis. Dewey, por exemplo, exige que não se faça uma separação entre educação e vida. Palavras de Dewey: educação não é preparação nem conformidade. Educação é vida, é viver, é desenvolver-se, é crescer. Ao viver a sua própria vida, o indivíduo é forçado a atuar e a sua ação se transforma em processo educativo. Isso porque Dewey parte do princípio de que o indivíduo se dispõe para novas ações depois de avaliar e de reorganizar as suas experiências. O ato educacional para Dewey consiste, pois, em dar a esse indivíduo os subsídios necessários para que essa reorganização de experiências vividas se dê em linhas mais ou menos ordenadas e sistematizadas. Ora, para que isso se efetive, o meio em que se dá o processo educacional tem que ser organizado e reestruturado para que haja uma sequência adequada de experiências que possam ser avaliadas e alargadas de forma mais ou menos sistemática. Para Dewey, esse meio é a escola. Escola que deve assumir as características de uma pequena comunidade democrática. Esse é um ponto importante em Dewey, né? Escola como pequena comunidade democrática e vai formar hábitos que serão transformados depois e transpostos para a sociedade. Aqui a criança aprenderia por própria vivência as práticas da democracia, habilitando-se a transferi-las futuramente em sua vida adulta para a construção de uma sociedade democrática. Ainda mais, a vivência democrática na escola, para Dewey, onde ficariam excluídos os momentos perturbadores do estilo democrático de vida, fortaleceria na criança e no futuro adulto as regras do jogo democrático. Pois os cursos dessas escolas estariam aptos a reestruturar e reorganizar a sociedade global, que muitas vezes apresenta desvios em relação aos princípios da democracia, seja no campo econômico, político ou ideológico. Vista desse modo, a educação exigida por Dewey vem a ser uma doutrina pedagógica específica da sociedade democrática. Educação, para ele, não é simplesmente um mecanismo de perpetuação de estruturas sociais anteriores, mas um mecanismo de implantação de estruturas sociais ainda imperfeitas, que são as democráticas. A educação não se reduz aos valores e normas formulados por Durkheim e Parsons, como nós frisamos no início do nosso vídeo, que são de caráter extremamente formal e conservador. Mas para Dewey, ela está incondicionalmente ligada aos valores e normas da democracia. Dewey pressupõe indivíduos que tenham chances iguais. Veja bem, pressupõe que tenham chances iguais nessa sua filosofia, dentro de uma sociedade livre e igualitária.
onde eles competem por diferentes privilégios. A competição se dá mediante regras de jogo claramente fixadas, aceitas e internalizadas pelos indivíduos e em vigor e funcionamento das diferentes instituições democráticas. Pode haver diferenças de nível e de qualidade entre os indivíduos, mas para Dewey, eles as aceitam como justas porque são adquiridas democraticamente pelos diferentes indivíduos. O modelo societário subjacente a esse tipo de educação é o da igualdade de chances, não o da igualdade entre os homens. Essa igualdade das chances é reconhecida e aceita pelos indivíduos que se admitem e aceitam como diferentes quanto a certos dons da natureza, força, inteligência, habilidades. Mas as desigualdades na sociedade não são percebidas como sendo diferenças geradas histórica e socialmente pelo próprio sistema social estabelecido, mas como justas, decorrentes das diferenças naturais entre os homens. Então vocês veem já aí que, embora Dewey tenha uma postura bem mais democrática, no fundo vai cair na meritocracia e na ideia de que a sociedade vai tratar de igual maneira as pessoas e que as diferenças apenas individuais é que vão fazer com que uma tenha sucesso ou não. Por isso, esse modelo societário também não é questionado, criticado ou modificado por Dewey. Reina nele a ordem regulamentada pela competição. Os conflitos são democraticamente solucionados. As mudanças admitidas nesse sistema societário se resumem ao aperfeiçoamento das estruturas democráticas. Uma vez implementado esse sistema de sociedade, todos os mecanismos funcionarão para a conservação do mesmo na concepção de Dewey. A divergência inicial constatada entre a concepção de Durkheim e Parsons, agora com a de Dewey, se apaga ao compararmos os resultados a que ambos os processos educacionais vão levar. Em Mannheim, já o outro autor a que me refiro, falei Dewey e Mannheim, em Mannheim, temos uma visão ampliada dessa teoria de Dewey. O jovem sociólogo Mannheim, de formação hegeliana, depois de experimentar o caos do fascismo e da Segunda Guerra Mundial da Alemanha, ele emigrou para a Inglaterra e onde se deixou seduzir pelo modelo democrático da sociedade britânica. Nos seus trabalhos, Mannheim, a partir de então, se tornou um advogado de uma sociedade planejada. A natureza e a história do homem e da sociedade, para ele, precisam ser controladas de forma racional e democrática. Para que isso aconteça, uma série de técnicas sociais e, dentre elas, estrategicamente, ele escolhe a educação. Essas técnicas precisam ser manipuladas de tal forma que elas impeçam a repetição do caos que ele tinha vivenciado com o fascismo, com a Segunda Guerra, e garantam a manutenção de uma ordem social essencialmente democrática. Para que as sociedades modernas alcancem esse objetivo para Mannheim, esse objetivo supremo da democracia, elas precisam educar os seus membros nas regras do jogo democrático, valores e normas democráticos, a partir das bases e desde o início da vida do indivíduo em sociedade. A educação assume, então, claramente aqui uma conotação política. A educação vem a ser o processo de socialização dos indivíduos para uma sociedade racional, harmoniosa, democrática, por sua vez controlada, planejada, mantida e reestruturada pelos próprios indivíduos que a compõem. A pesquisa é uma das técnicas sociais necessárias para que se conheçam as constelações históricas específicas. O planejamento é a intervenção racional controlada nessas constelações para corrigir as suas distorções e os seus defeitos.
o instrumento por excelência, põe em prática os planos desenvolvidos nesse campo é a educação. Essa educação, compreendida no sentido mais amplo como socialização, encontra agentes das mais variadas formas e instituições. As mais fundamentais são a família, mas também grupos de referência, vizinhança, etc., a escola e o lugar de trabalho, incluindo sindicatos, partidos, clubes e até o boteco da esquina. É nessas instituições que as práticas democráticas são adquiridas, fortalecidas e reproduzidas. No complexo social, uma e outra instituição exercem um controle recíproco sobre os indivíduos que a integram. Desse modo, Mannheim, apesar de partir do objetivo final de uma sociedade democrática em pleno funcionamento, ele vai se revelar como um teórico na mesma linha das reflexões de Dewey. É na própria existência da vida em instituições de cunho democrático que se dá a educação para a democracia. Resta, entretanto, se perguntar, para ambos os autores, Dewey e Mannheim, o que vem primeiro, a democracia ou o indivíduo democrático? Problema, por um lado, é que a educação deve reproduzir indivíduos democráticos, capazes de criarem e de manterem em funcionamento instituições e estruturas democráticas. Mas, por outro lado, esses indivíduos só virão a ser democratas convictos se as próprias instituições em que eles vivem lhes transmitem as regras do jogo democrático. Assim, ambos os autores, Dewey e Mannheim, partem do pressuposto que tanto os indivíduos como as instituições são, do ponto de vista dos valores básicos da sociedade, imperfeitos. Essa imperfeição deve ser corrigida pela educação. Mas a própria educação se efetiva para Dewey e Mannheim em estruturas sociais concretas, as quais, por sua vez, são também imperfeitas. Surge então um impasse. Dewey, que se limita ao nível da institucionalização da educação em escolas, propõe que estas escolas assumam o caráter de comunidades democráticas artificiais. Daí as chamadas escolas parque, por exemplo, o modelo que se espalhou pelo mundo dessa escola nova proposta por Dewey. Uma mini comunidade democrática onde os estudantes aprenderiam e levariam esses comportamentos democráticos para a sociedade imperfeita. Então, nessas comunidades artificiais e democráticas, eles aprendem a reproduzir de maneira perfeita as comunidades imperfeitamente democráticas da sociedade global envolvente. Os alunos que deixam essas escolas modelo, as novas escolas, a escola nova, serão futuramente, para Dewey, capazes de aperfeiçoar as instituições deficientes da sociedade. Mannheim, por seu lado, já recorre à ciência e aos homens que a praticam, a inteligência. Treinados pela inteligência e pela razão, conhecendo as estruturas em que vivem e os mecanismos históricos que as regem, os intelectuais se libertam com o auxílio da reflexão consciente dos condicionamentos e das deformações de classe, tornando-se aptos a planejarem e executarem o modelo da sociedade democrática racionalmente planejada e controlada. São eles, os intelectuais, portanto, uma elite rarefeita que imporão aos demais membros da sociedade os princípios da organização da vida democrática. Então vejam que é uma coisa que é organizada de cima para baixo, essa democracia crescente que é levada da escola para a sociedade. Os demais indivíduos membros da sociedade assimilarão de bom grado essas imposições, porque nelas aprendem a reconhecer a sua própria felicidade. Que coisa linda, né? Será que isso acontece mesmo, esse modelo tão perfeito? A democracia se transforma assim no autoritarismo democrático,
consentido pelo povo. Também nesse modelo se visa a implantação do sistema perfeito, ao qual os indivíduos precisam se adaptar. Os conflitos são controlados racionalmente e erradicados a longo prazo pelo comportamento democrático inculcado em cada um. Também aqui na doutrina educacional de Mannheim, descobrimos subjacente o modelo de ordem, harmonia, da ausência de conflitos e contradições de uma sociedade sem classes, em que as diferenças horizontais e verticais entre os indivíduos são justificadas por uma ideologia democrática. Admite-se, porém, que para chegar a esse modelo, muitos esforços ainda precisam ser feitos, especialmente através da educação, para criar nos indivíduos as consciências adequadas de aceitação e reprodução do novo status quo proposto. Apesar de a educação ser uma técnica social de dinamização, superando velhas estruturas pela sugestão do novo modelo democrático, este modelo democrático novo, uma vez implantado, não permite novas mudanças. A educação passa, então, a ser um processo rotineiro de constante reprodução do mesmo. Estruturas sociais supostamente democráticas que, de fato, perpetuam desigualdades sociais e históricas, que são interpretadas, por sua vez, como sendo naturais e devidas a diferenças individuais, questões psicológicas ou fisiológicas, com o auxílio do postulado da igualdade de chances. Há novamente a meritocracia, o mito da meritocracia. A girafa e o pobre do cachorrinho competindo em iguais condições para quem tira uma fruta lá em cima da árvore. Além dessas restrições feitas ao modelo teórico proposto por Mannheim, permanece sem resposta aqui a pergunta levantada por Marx: quem educa os educadores? Quem planeja os planejadores? Quem forma a inteligência que decidirá democraticamente sobre o destino dos homens na sociedade planejada de Mannheim? As teorias educacionais, portanto, até agora revisadas, elas falham pelo seu alto grau de generalidade e o seu extremo formalismo. Desse modo, elas se referem a indivíduos e a sociedades históricas de características universais. Todos os indivíduos são sujeitos ao mesmo processo de socialização em uma sociedade dada, caracterizando-se esta por seu funcionamento global, sua harmonia e ordem interna. Durkheim e Parsons, que foi o primeiro que nós comentamos, negando a dimensão histórica e com isso a possibilidade de mudança do contexto social em que vivem os indivíduos, negam também a concepção do homem histórico, que seria um produto dos condicionamentos socioeconômicos, ao mesmo tempo em que o ator consciente dentro das estruturas que os condicionam. Eles negam também a dimensão inovadora e emancipatória da educação, que em suas teorias é reduzida a um instrumento de manutenção e apologia do status quo. Não se fala dos conteúdos educacionais específicos e do interesse de grupos em nome dos quais esses estão sendo transmitidos de geração em geração. Isso porque não partem eles de uma concepção de sociedade estruturada em classes, ou grupos com interesses e com aspirações diferentes, já que a sociedade para eles é concebida como um todo sistêmico, composto por elementos, os indivíduos, interligados, que garantem o funcionamento harmonioso do todo. Esses dois autores espelham os conflitos e as contradições dos seus modelos teóricos, escondendo com isso as diferenças sociais existentes. Ainda mais, eles postulam ser o sistema educacional um mecanismo de ajustamento por excelência entre homem e sociedade. Somente se aquele falhar, podem emergir os conflitos concebidos
como disfunções do sistema. Dewey e Mannheim parece ao contrário, ver na educação um instrumento de mudança social, já que é através dela que se imporá e realizará a sociedade democrática. Educação, em verdade, é concebida como agente de democratização da sociedade. Vamos, na próxima aula, dar sequência a essa discussão, apresentando uma visão de economia da educação e críticas a tanto a visão da economia da educação quanto essas que nós expusemos nesse vídeo, dessa primeira parte da discussão dos fundamentos sociológicos da educação para a nossa disciplina.